Olá, nós estamos de volta com mais um entrevistado aqui no portal RSN e a minha conversa de hoje é com o advogado de Curitiba, Flávio Pansieri. Os advogados com certeza o conhecem porque ele foi agora na sexta-feira, dia 22, um dos concorrentes à presidência da OAB no Paraná. Candidato pela chapa Pela Ordem, o Dr. Flávio encabeçou um movimento de oposição que tomou conta do Estado. E é sobre isso que a gente vai conversar com ele agora. Nós vamos ter um feedback de como foi essa campanha eleitoral. Tudo bem com o senhor? Um prazer conversar. Seja bem-vindo aqui no nosso portal. Prazer, Cristina. É um prazer estar no portal e poder tratar aí de um tema que para nós é tão importante, que é a eleição da OAB e esse movimento que surgiu de forma espontânea em toda a sociedade, na advocacia, nos últimos meses, tratando efetivamente de uma reconstrução da Ordem dos Advogados do Brasil e do Paraná. Bom, doutora, eu acompanho, por força da profissão mesmo, todo esse processo eleitoral da OAB já há alguns anos. E o que a gente pôde perceber é que nestas eleições o movimento ele foi mais acirrado, né? Tanto é que a chapa 11 de agosto ganhou na maioria das subseções e também na seccional por um número mínimo, um percentual mínimo de votos. Como que o senhor vê esse movimento eleitoral? O senhor acha assim que pela chapa estar há mais de 6 décadas frente à ordem, há um clamor por mudança? Como que o senhor avalia isso aí? Olha, nos parece que são alguns elementos que se encontraram nestas eleições. O primeiro deles, certamente, é este, né? Há um sentimento por parte da advocacia de que um grupo há mais de 6 décadas no poder, uma hora precisa descansar e abrir espaço para um novo time que vem. Mas também há um descontentamento por parte da advocacia no Paraná, diretamente conectado com essa ideia de continuidade, de uma subrepresentação por parte das candidaturas apresentadas pela chapa ora vencedora, que há 60 anos está no poder. E essa subrepresentação vem exatamente por essa razão dessa dança de cadeiras que eles organizam. Eles foram vitoriosos nas eleições, mas eu quero lhe dizer que, pela primeira vez na história, a maior parte da advocacia paranaense os rejeitou. Então, nas últimas eleições, nós sempre tínhamos eleições com mais de 65% de votos para esta chapa. Na última eleição, já foram só 56%. E nessa eleição agora, foram apenas 48% dos votos. Então, eles venceram as eleições, mas eles não representam a maioria da advocacia do Estado do Paraná. É importante que isso fique registrado. E a nossa chapa, que foi a chapa mais votada da história das oposições, nós tivemos 35% dos votos válidos, o seu número muito substancial. Uma terceira chapa também ligada a um determinado partido político se lançou e por isso tem uma rejeição muito grande, fez apenas 16%. Se eles não tivessem se lançado, a soma dos votos da oposição venceria as eleições. Não estou aqui dizendo que todos eles teriam transferidos para a nossa chapa, mas nós teríamos uma eleição muito mais dura e com um detalhe importante que nós tínhamos das 49 subseções, então para quem nos assiste, para que possa entender, funciona mais ou menos assim. A eleição no estado do Paraná para seccional, ela é uma eleição que tem na sua chapa a sua diretoria e mais 137 conselheiros espalhados por todo o estado. Mas cada um, aí o estado é dividido, ao invés de municípios, ele é dividido em subseções. Então, se reúne lá alguns municípios para juntar nas subseções. São 49 subseções. Nós tínhamos apenas 16 subseções no estado, enquanto eles tinham chapa nas 49. E mesmo assim, a soma das oposições foi maior do que a soma de votos da seccional. O que nos mostra que nós estamos num caminho certo. Esse projeto, pela Ordem 10, ele veio para ficar.
ele não é um projeto desta eleição, é um projeto que disputará as próximas eleições da OAB Paraná, com um grupo organizado em todo o estado, de pessoas que efetivamente pensam a ordem diferente desse grupo que está lá hoje, que na realidade se transformou em um grande grupo de amigos que tomaram a ordem há 60 anos e desde então vão se revezando nos cargos. É só observar as últimas 3 gestões, as pessoas que se revezaram nos cargos de diretoria e no Conselho Federal são as mesmas. Né? Então nós precisamos olhar uma ordem que esteja preocupada efetivamente com a advocacia, né? Que não faça gastos tão grandes quanto fez a última gestão, sem consultar a advocacia. Nós, ao invés de repensarmos, ao invés de revermos... Ele edita daí, doutor, essa parte, não se preocupe. Nós, ao invés de revermos a licença, lá, o benefício da licença maternidade. Gestantes, nós reformamos, nós não, né? Esta chapa que está lá há 60 anos, reformou a diretoria da OAB e gastou mais de 4 milhões de reais numa reforma. Isso é inaceitável. A advocacia vive com menos de 3 salários mínimos do Paraná, e aí eu gasto 4 milhões para reformar a sala dos diretores. Tem alguma coisa errada, em dissintonia. E nós precisamos repensar isso. Esse sentimento e esse brado que surge da chapa pela ordem, e esse nome é exatamente isso, porque algo está errado. Então nós resolvemos bradar pelo Estado pela ordem. Doutor, o senhor fez uma afirmação aí que me chamou a atenção. O senhor falou que uma terceira chapa tinha influência política. Os partidos políticos, eles têm surgência dentro da OAB, dentro da eleição da OAB? Vamos lá, é bem importante isso. O atual presidente da OAB Paraná, o que ganhou a eleição, ele tem relação direta com um grupo político nacional que no Paraná tem a sua representação na senadora Gleisi Hoffmann, ex-senadora Gleisi Hoffmann, que por sua vez é presidente de um partido hoje. Ele é advogado dela há algumas décadas. Nós não exploramos isso ao longo da campanha, porque nós trabalhamos com propostas e projetos. Nós não batemos nisso. A terceira chapa já criada, esta é uma chapa criada com vinculação político-partidária direta a este mesmo partido. Tanto que há uma série de colegas nossos que acreditam que eles lançaram a chapa exclusivamente para ajudar a chapa da situação, para tirar votos da oposição. Porque essa chapa, a terceira chapa, foi criada em 2013 com o impeachment da presidente Dilma. Uma série de pessoas se reúnem, alguns saem da 11 de agosto para montar esse núcleo de oposição com identidade político-partidária, que vem se chamar algo novo, né? Todos eles são ligados ao Partido dos Trabalhadores, e tem aí, logicamente, com isso carregam no Paraná uma rejeição muito grande, né? Que passa de 75%. Então, quando lançaram a chapa, já sabiam que não tinham nenhuma chance de vencer as eleições. Mas, mesmo assim, lançaram. Nós chegamos a ter diálogos vários, para que eles não lançassem chapa, que nós abriríamos espaços para algumas deles no nosso grupo. Nós entendemos que a ordem tem que ser plural, tem que ter progressistas, conservadores, a direita, a esquerda, todos, porque a advocacia é assim. Mas mesmo assim eles resolveram manter uma chapa pura, né, que é típica dos movimentos políticos partidários mais à esquerda, e lançaram esta chapa sem nenhuma viabilidade, que as urnas mostraram isso, fizeram 16% dos votos no Paraná, e o que fizeram foi, na realidade, tirar votos nossos, né, porque muitos desses descontentes que votaram lá não votariam numa chapa da situação que está aí há 60 anos no poder. Mas isso tudo faz parte do processo democrático. Eu não estou aqui julgando nenhum deles. Pelo contrário, eu acho que eles têm direito de fazer as escolhas deles. Nós, nas próximas eleições, nos organizaremos mais. Esse movimento, como ele disse, não vai parar. Nós já estamos trabalhando para isso. O movimento do Paraná só se fortaleceu. Né? Nós terminamos as eleições e, ao contrário da chapa vencedora, que o presidente, a primeira fala dele que ele disse assim: estou aliviado. A minha fala é: nós somos vencedores. Nós fizemos a maior votação da história da oposição. Nós criamos um movimento em 40 dias. O
Estado se envolveu voluntariamente. Isso é uma coisa muito bonita que aconteceu. As pessoas nos ligavam dizendo: eu quero fazer parte da Pela Ordem, o que eu posso fazer? Em todos os municípios do Paraná. Então esse sentimento voluntário nos traz a certeza que nós precisamos estar firmes, mais organizados na próxima. Nós fizemos tudo o que nós podíamos nessa. Nós montamos chapas em 16 subseções. E eu lhe digo que foi tudo o que nós podíamos. Por quê? Porque o assédio eleitoral por parte desse grupo que há 60 anos no poder era muito grande. Nós montávamos uma chapa ou arrumávamos um candidato de uma região, eles todos iam numa blitzkrieg, efetivamente, como na Segunda Guerra Mundial ficou conhecido aqueles ataques relâmpagos, né? A blitzkrieg era isso, né? Quando Hitler inventou isso, né? Ele queria sufocar, foi quando ele quis sufocar o exército inglês que estava em solo francês. Ele mandou todas as forças do exército nazista para tentar trazer medo, né, e desilusão aos soldados que estavam ingleses lutando no campo de batalha francês. E esse nome é exatamente o movimento que eles faziam. Quando nós anunciávamos um nome em qualquer região do estado, eles reuniam 10, 15 lideranças e iam para cima dessa pessoa para admoestá-la verdadeiramente, né? O assédio eleitoral foi o signo dessas eleições. Nós rompemos isso, Cristina. Nós mostramos para as pessoas que é possível fazer ordem com os olhos do bem, sem atacar ninguém pessoalmente, fazer uma grande votação, foi o que nós fizemos, e pudemos dizer aos advogados do Paraná que é possível, sim, que as pessoas façam ordem fora desse movimento de cardeais que existe na OAB hoje há 60 anos. E nós não vamos parar por aqui. Bom, doutor, Guarapuava venceu pela ordem. Pitanga Exato. Também, que é um município próximo nosso aqui, venceu pela ordem. O que os advogados... Oi? O bem venceu o mal. O senhor que está dizendo. Eu estou afirmando isso. O senhor acha o que os advogados do Paraná, né, que são, enfim, da região, né, os advogados da nossa região, retificando, podem esperar pela ordem 10, né? Olha, eu vou pegar o exemplo aí das nossas duas subseções, né, Pitanga e Guarapuava, mas vou falar especificamente da Ramide, né? Onde nós estivemos mais próximos da campanha. Também temos uma chapa em Pitanga, mas lá outras pessoas estiveram próximas, eles fizeram um grande trabalho em Pitanga também, tem que ser louvado. Mas eu queria dizer, a grupo capitaneado pela Ramide, pelo Plínio, em Guarapuava, mas também com um apoio muito importante de forças que já estiveram do lado da 11, mas que entenderam que era necessário mudar a história e que não queriam cargos, né? Eu vou dar o exemplo da professora doutora Edenia Arruda, de Guarapuava, que apoiou o nosso time. E a professora doutora Edeni, quando eu fui conversar com ela, a primeira coisa que ela me disse foi assim: Flávio, eu não quero mais nenhum cargo. Eu não preciso exercer mais cargos, eu quero apenas estar na frente de uma ordem que avance. E ela entendia que esse nosso grupo em Guarapuava era este grupo que podia avançar, porque trazia parte dos seus membros já com uma certa experiência, outros jovens na ordem, mas que tinham uma nova visão, uma visão aberta. Então, essa soma, eu acho que em Guarapuava, de um grupo que foi oposição a vida toda, com lideranças como a Edeni, como o Marcos, que foi candidato também à diretoria da Caixa conosco, já tinha sido presidente em Guarapuava. Essa soma de fatores nos trouxe a possibilidade de vitória em 8 subseções do Estado. Isso nos deixou muito felizes. Nós achamos que estamos no caminho certo, entendemos que estamos no caminho certo, e eu tenho convicção que Guarapuava e Pitanga serão aí 2 exemplos de gestão de como se gere a ordem a partir desse sentimento pela ordem, que é um sentimento de alerta, é um sentimento de entrega à advocacia verdadeiramente, que é um sentimento que não se submete às autoridades, mas também não é conflituoso, é um movimento que olha nos olhos das autoridades, em pé de igualdade, que vai lutar.
por uma advocacia mais altiva. Então a frase que eu tenho dizer muito na minha campanha, aconteceu comigo algo muito bacana ao longo da campanha. Eu tenho um filho mais velho que estuda fora do país, faz economia e ciência da computação, e o meu segundo filho disse que ia fazer medicina. Então eu estava se preparando para o vestibular, e no meio da campanha eu fiquei 6 meses fora da minha casa. Quando chegava em casa já era 11 da noite, todos os dias saía às 6 da manhã. E o meu filho do meio me esperando para uma conversa. Eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa. Aí ele, pai, eu preciso falar com você algo muito sério. Eu falei, tá bom, vamos lá. Imaginei ele que ele queria, como o irmão mais velho também, estudar fora, alguma coisa assim, precisava dialogar comigo sobre isso. Ele disse, não, eu quero te contar que passei no vestibular. Eu falei, é? Mas, pô, não saiu o resultado de medicina em nenhum lugar. Ele falou, não, pai. De direito. Fiz vestibular para direito na PUC, já passei e vou fazer direito. E numa lógica, como cultura afirma para todos nós, né, diz assim, né, nos 10 mandamentos da advocacia, diz, exerce a tua profissão de tal forma que quando o teu filho lhe pedires um conselho, terás orgulho de dizer a ele, seja advogado. Né? Então, isso... quando meu filho me conta isso, eu pergunto para ele, por que tu fizeste essa escolha? Né? Tu ia fazer medicina, tá tudo organizado, vai passar. Aí ele diz assim, pelo teu exemplo. Eu acho que nós precisamos voltar a ser exemplo para a sociedade, nós precisamos voltar a ser exemplo para a advocacia, nós precisamos voltar a ter orgulho de dizer aos nossos filhos, façam direito. Então, me parece que o sentimento pela ordem carrega consigo um compromisso muito grande, que é esse compromisso de fazer bem feito, e eu tenho convicção que Guarapuava e Pitanga terão 2 grandes gestões pela ordem, para a advocacia e cumprindo o dever constitucional que nós todos assumimos quando fizemos os nossos juramentos como advogados, mas também quando eles agora farão os juramentos como presidentes em suas subseções. Acho que vamos muito bem. Ganhamos em importantes subseções do Estado, em diferentes regiões do Estado, o que nos dá uma vantagem de partida, de lançamento para a próxima. Ficamos muito próximos de ganhar em cidades enormes como Cascavel, Londrina, Maringá. E eu tenho convicção que nas próximas eleições nós sairemos vencedores no Estado e ganharemos todas as grandes subseções do Estado do Paraná, porque a semente já está plantada. Cabe aos eleitos essa responsabilidade, né? Muito grande agora. Temos que fazer grandes gestões. Nós vamos estar ao lado deles, ajudando em todos os projetos que eles tiverem nas subseções. Né? Eu hoje tenho a felicidade de estar à frente, eu sou o presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, e a instituição vai estar à disposição para que eles possam aí organizar grandes eventos, capacitações nas subseções, para que a gente possa terminar essas gestões como gestões singulares, que nunca antes aconteceram nas subseções onde nós assumimos. Bom, doutor, foi um prazer conversar com o senhor. Quero deixar as portas aqui do nosso portal abertas. Quando vier a Guarapuava, por favor, venha até o nosso estúdio, a gente vai continuar essa conversa. Foi um imenso prazer mesmo e parabéns aí pela campanha. Muito obrigado, Cristina, pela sua oportunidade. É um prazer falar contigo e dizer que eu estou certo que nós nos encontraremos muitas vezes ainda pela ordem. Pela ordem, que bom. Que bom. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, um abraço. Eu acabei de conversar então com o doutor Flávio, né, que foi o candidato pela ordem nas eleições da OAB, e ele fez um feedback de todo esse movimento eleitoral, então, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.